Uma das questões mais difíceis para a humanidade é lidar com a violência e principalmente com os homicídios. Saber por que um ser humano é capaz de matar seu semelhante é certamente das questões mais espinhosas que afligem a humanidade. Vou ler um artigo ainda inédito que escrevi sobre o assunto. Por que os homens matam? O título sugestivo me levou a comprar o livro de Frank Arnold. O escritor, que fugindo do nazismo se refugiou no Brasil, fez um apanhado de crimes emblemáticos para mostrar o quanto muitas vezes é difícil afirmar qual o motivo que leva as pessoas a matarem. Em algum dos casos mencionados, a polícia nem chegou à identificação dos suspeitos. Na maioria, porém, foram descobertos tanto os réus quanto as formas de execuções dos crimes. Mesmo assim, o jurista alemão se mantinha com o pé atrás. O que, na verdade, levava réus aparentemente inteligentes e com vidas sociais bem consolidadas a colocarem seus pescoços em risco por tão pouco. Em uma pequena cidade alemã dos anos 30, o dono de uma fábrica de móveis começava a ver como inevitável a falência de seu negócio. Após uma saraivada de conjecturas, só uma saída lhe pareceu razoável: a simulação de um incêndio. Com isso, ele pretendia driblar os entraves para o recebimento do seguro e retomar a sua vida em outro lugar. Decidido ao que fazer, Fritz começou a equacionar as questões práticas. Primeiro, convenceu sua amante e o gerente da loja a participarem da empreitada. Depois, sem muito esforço, conseguiu a adesão de sua esposa, que seria a beneficiária direta das apólices. Como ele precisava morrer civilmente, era necessário encontrar alguém com características físicas próximas à sua para ser queimado em seu lugar. O grupo se encarregaria de sobrepor objetos pessoais, como relógios e anéis no corpo do morto, e a viúva, com ares de desolação e de quebra, um desmaiozinho, reconheceria o cadáver do marido. Com os pontos definidos e cada um sabendo seu papel na empreitada, eles se reuniram nos arredores da cidade para conseguirem uma vítima. Ainda falharam nas duas tentativas iniciais. Na primeira, o golpe de cacetete dado pelo gerente acertou o ombro e não a cabeça do ofendido, que conseguiu fugir. Na segunda, o grupo percebeu que o homem, que de joelhos clamava por socorro, não tinha as características físicas desejadas. Na terceira vez, finalmente, após reavaliarem o que deu errado nas ocasiões anteriores, conseguiram matar um ciclista. Tudo continuaria bem, se não fosse por um único detalhe. Um funcionário da rede ferroviária deu de cara com Fritz, supostamente morto no incêndio. Daí foi um pulo para a polícia desvendar o caso. Durante a instrução processual, cada um dos réus, o que é bem comum, passou a minimizar a sua participação nos fatos e a culpar os outros pela repugnante trama. No final de seu relato, Frank se pergunta sobre os motivos dos crimes. Diante dos resultados, que eram bem previsíveis, as condutas dos réus, para ele, não passavam de meros arroubos de colegiais. Abre aspas. Mas quais as razões que levaram 3 ao crime? Será que Fritz era movido apenas pelo interesse material? Seria lógico cometer um crime que implicava seguramente na pena de morte para fugir a uma pena de reclusão temporária por bancarrota fraudulenta? Será que ele queria mudar o curso de sua vida, sair da pequena cidade, destruir seu casamento, livrar-se de sua amante e começar uma nova vida em outro lugar? Como seria possível isso? Mesmo se a ação fosse inteiramente coroada de êxito, se a sua esposa dispunha de todo o dinheiro e certamente não lhe entregaria, em hipótese alguma, sem as garantias.
Supondo-se que a amante fosse realmente a instigadora e mola do crime, segundo sugeriam muitos indícios, mas não todos, o seu motivo não estava somente na aspiração de encobrir o seu próprio desfalque, mas também, segundo toda a probabilidade, no desejo de se tornar a companheira de Fritz. Fecha aspas. A questão dos motivos é tão forte que nos júris costumam citar uma passagem de Cordeiro Guerra, que após ser promotor do júri no Rio de Janeiro dos anos 1950, foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. Abre aspas. O jurado brasileiro dá uma particular atenção ao motivo, porque nós, brasileiros, por temperamento, e vou explicar mais tarde, pela história, temos uma grande indulgência com o crime. Por exemplo, quando na Inglaterra se diz que alguém, John, matou Smith, a reação natural de um inglês é dizer, como? O what? Matou? Porque não entra na cabeça de um inglês que a morte seja a solução para as dificuldades humanas, pelo menos no campo individual. Então a reação é de espanto. Quando no Brasil a gente diz que um amigo nosso atirou num outro e matou, a reação imediata é, por quê? Nós temos no subconsciente uma tendência natural a acreditar que em determinadas circunstâncias a violência pode ser a solução para as dificuldades humanas. Em vez de termos uma reação de espanto, nós temos logo uma curiosidade que se traduz numa pergunta, para ver se naquelas circunstâncias nós também não seríamos capazes de matar. Então indagamos por quê? Este porquê já é um princípio de absolvição. Fecha aspas. Mas para além dos motivos, me chama a atenção a análise feita por Freud em seu artigo Dostoiévski e o parricídio. Para o pai da psicanálise, dois traços são essenciais num criminoso: o ilimitado egoísmo e a forte tendência destrutiva, comum a ambos, e um pressuposto para suas manifestações, que é a ausência de amor, a falta de apreciação afetiva dos objetos humanos. A análise dessas características, muito mais do que os motivos, me parece ser o perfil distintivo dos crimes. No caso relatado por Frank, ainda que se discuta a razão que levou os réus a agirem da maneira como fizeram, não se pode negligenciar o altíssimo coeficiente de maldade em suas condutas. Eles procuraram a vítima para ser carbonizada. Ainda falharam nas duas tentativas iniciais, mas nada lhes deteve. Em momento algum se preocuparam em saber quem era o ciclista morto, nem indagaram sobre os sofrimentos que afligiriam os parentes da vítima. Precisavam de um cadáver e ponto final. O resto se constituía em mera perfumaria. Como explicar esse enredo, se não pela total ausência de apreciação afetiva dos objetos humanos? Na minha atuação como promotor do júri, tenho notado a incidência dessas características na quase totalidade dos crimes. Um caso recente me deixou perplexo. Atuando como cooperador numa comarca, soube ainda, no final de semana, e por meio da internet, que um adolescente havia sido brutalmente assassinada. O acusado foi levado de Camburão para a carceragem de Conselheiro Lafayette, e a população indignada fez menção de linchá-lo. Mesmo acostumado aos processos de homicídios, sentiu um mal-estar e quase ânsia de vômito ao ver o relato fotográfico. O acusado e a vítima se conheciam razoavelmente. Ele já tinha lhe oferecido carona algumas vezes. Os dois eram integrantes da bateria da escola de samba da cidade. A vítima era uma adolescente típica do interior de Minas. No domingo à noite, havia se arrumado com sua melhor roupa e murmurava flertes e ingenuidades com as amigas na pracinha da cidade, a algumas quadras de sua casa. A mãe, com uma vigilância tipicamente paroquial,
lhe recomendou apenas os cuidados de sempre e pediu que a filha estivesse de volta até às 11 horas. O réu, que trabalhava em uma padaria, tinha esposa e um filho de 4 anos. Quem conhecia seu histórico aparentemente inofensivo e ainda não havia motivos para suspeitas, mal poderia acreditar no que ele seria capaz de fazer. Após maliciosamente oferecer carona à vítima, ele desviou o carro para um morro nos arredores da cidade. O que aconteceu em seguida foi de uma monstruosidade indizível. Ele, se aproveitando do local afastado, queria de todas as formas manter relações sexuais com a adolescente. A vítima, de apenas 15 anos, resistiu às investidas e, na luta de vida ou morte que travou em defesa de sua honra, chegou a arranhar o pescoço do agressor. Este fato seria importantíssimo na elucidação do caso. O acusado, então enfurecido, a empurrou e, com o uso de uma pedra, lhe golpeou várias vezes o rosto. As fotos mostravam em detalhe a mutilação facial. A poucos metros do carro, a vítima continuou sendo agredida, ali já com o uso de um pedaço de pau. Tamanha foi a força empregada que seus olhos e nariz ficaram amarfanhados. Um dos dentes saltava da boca e mostrava um rosto de feições delicadas que acabara de ser destruído. Com um desprezo incomum, o homicida jogou o corpo da vítima em uma vala e retomou as suas atividades na padaria como se nada tivesse acontecido. No início da madrugada, ainda trocou mensagens de WhatsApp com a mãe da vítima e, com pose de bom moço, publicou uma frase em seu Facebook pedindo ajuda para encontrarem a adolescente que ainda se imaginava desaparecida. No outro dia, porém, toda a sua insídia caiu por terra. Uma câmara ambiente flagrou o momento em que a adolescente entrou no carro e os arranhões no pescoço do réu davam mostras de que houve luta e resistência. Com tantas informações sobre a mesa, o acusado amuou-se. De repente, suas desculpas ficaram indigestas e ele, sem o menor sinal de arrependimento, confessou o crime em seus mínimos detalhes. Do lado de fora, a população indignada bradava por justiça. Em poucas horas, vieram à tona detalhes sórdidos. O acusado era dado à esbórnia e gastava todo o seu dinheiro com jogatinas e mulheres. Sua esposa, que 2 ou 3 dias após os fatos se mudou da cidade, é quem segurava a barra em casa. Diante desses fatos grotescos, a avaliação de Freud sobre os criminosos se encaixa como uma luva. Nos 2 casos mencionados, o ilimitado egoísmo dos réus é o que, a meu ver, explica os crimes. A enxurrada de homicídios, em torno de 60 mil por ano, é o grande drama brasileiro neste começo de século XXI. No julgamento de um habeas corpus, os ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso, ressaltaram a necessidade de execuções imediatas das decisões do júri. Mesmo que os réus estejam respondendo o processo em liberdade, vê-los andando livremente nas ruas após as condenações é algo que traz inequívoco descrédito à justiça. Lembrou-se ainda do caso Pimenta Neves e da agonia do pai da vítima, que esperou mais de 11 anos para ver esgotados os recursos que adiavam a prisão do sentenciado para além de todos os limites razoáveis. Não é exagero dizer que a punição dos homicídios é a regra mais importante das sociedades. Em Totem e Tabu, Freud pontuou que 2 normas são fundamentais para a civilização: a interdição do incesto, as relações sexuais entre parentes e a proibição do homicídio. Sem elas, não há sociedade que se sustente.
Mesmo que se discutam os motivos dos crimes, todo ser humano sabe que não pode matar seu semelhante. E se o fizer, deverá ser preso por isso. Já participei de um júri em que um réu, condenado por esfaquear seu desafeto em uma briga de bar, pegou somente uma pena de 6 anos de reclusão, logo convertida em prisão domiciliar. A percepção dos que assistiam ao julgamento foi decepcionante. A justiça ali não foi feita, já que ninguém entendia que uma punição tão pífia e insossa pudesse gerar qualquer constrangimento ao responsável. Fato é que o mal existe, o ilimitado egoísmo e a capacidade destrutiva dos réus, e precisa ser combatido. E com as armas certas, é bom que se diga. Para o homicídio, por mais que se façam esforços em se desacreditar a prisão, não há outro remédio capaz de substituí-la à altura. Grande abraço a todos.